Não fomos chamados para parecer frutíferos, mas para sermos. Não por força, mas nele, porque ele é a videira e nós os ramos. Que essa jornada acenda em nós o desejo de dar fruto fiel e permanente. Oi, gente, tudo bem? Mais um dia de devocional do nosso projeto Frutificar aqui dos nossos G6. Hoje eu estou na missão de trazer o devocional de hoje e eu quero compartilhar com você o que Deus tem ministrado no meu coração. Nosso texto base de hoje se encontra em Lucas, no capítulo 15. Eu não sei o que você está fazendo aí agora, se você está jogado no sofá ou se você está vivendo os corres do seu dia, mas eu quero te convidar a meditar nessa palavra comigo. Eu tenho certeza que o Senhor pode trazer um novo esclarecimento, uma nova revelação. Ele é uma fonte inesgotável para nós também. Bom, um breve contexto do que está acontecendo aqui nessa época. Jesus já estava arrastando as multidões enquanto ele falava, e todo tipo de gente seguia ele. E os fariseus, os grandes mestres da lei, pensa na nata da igreja da época, passam a questionar Jesus por isso. Nossa, esse homem aí andando com esse povo, olha o tipo de gente que ele senta para comer à mesa. E Jesus responde eles com uma parábola. Na verdade, é uma grande parábola, são 3 histórias em uma só, mas a gente consegue traçar aí alguns paralelos entre elas, alguns pontos em comuns. E se Jesus está batendo tanto numa tecla, eu acho que a gente devia prestar atenção no que ele está falando, né, não? Bom, eu quero ler com você a partir aqui do versículo 4 de Lucas 15. Jesus vai começar falando sobre a parábola da moeda... a parábola da ovelha perdida. Jesus vai começar falando assim. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E, quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ele emenda na parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E, por fim, a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então ele se levantou e foi para com seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar, por esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Uau, muita coisa aqui que dá pra gente falar sobre, mas eu quero pontuar 3 coisas com você em comum. Primeiro, que algo foi perdido. Algo foi extremamente ali buscado, incansavelmente. E por fim, quando encontrado, esse algo teve uma grande festa e regozijo. Hoje nós vamos falar sobre a busca ao perdido. Porque é importante para Deus que a gente saia um pouco da nossa skin de filho amado e seja também um cooperador do plano de salvação, cooperador da palavra, do reino, embaixadores realmente do reino. E João vai dizer que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós, de fato, temos um bom pastor que foi até o final. Ele foi até essa morte de cruz. Ele foi até o fim da linha para pagar as nossas dívidas. Não havia morte mais humilhante do que o filho de um Deus perfeito, no madeiro escorrendo como um animal. E não há mais dívida. Ele é esse bom pastor.
Nossa, quem não conhece minha palavra, a parábola do filho pródigo, tem muita coisa que a gente pode dizer, mas trazendo para o que nós vamos falar hoje, primeiro que nós temos um filho que já começa meio estranho, né? Porque ele pede a herança e o pai tá morto. Já é um negócio meio estranho. Chegar pro seu pai, né? É uma cultura que leva a honra muito a sério. Você chegar pro seu pai, com ele vivo, pedir a sua herança. Então ele pega a sua herança, que é dele por direito, e ele vai. E a Bíblia vai listar aí as coisas que ele viveu, e ele se viu na lama, na mão do palhaço, como diria minha avó. E lembra que existia um pai, existia uma casa, existia uma mesa. E ele não precisava estar vivendo naquela imundície. Então ele pensa, não, eu vou então me pôr no caminho de volta, vou fazer o caminho de volta assim, vou voltar humilde, falando baixinho, e falar pro meu pai que eu não mereço nem ser filho dele. Se ele conseguir um emprego para mim lá na cozinha, lavando um prato, eu quero. E ele volta para casa. E aí você imagina esse pai, todo dia tomando um café, aflito, olhando pela janela. Isso é tudo Larissa parafraseando, tá, gente? Não leva a sério, não. Mas vamos imaginar aqui o que Jesus está dizendo. Aquele pai olhando pela janela todo dia, esperando o filho. Como é que ele tá? Será que ele tá bem? E um dia ele vê aquela cabeça despontando lá no horizonte. Ele vai dizer que ele larga tudo, ele vai em conta daquele filho. Traga a melhor roupa, traz o melhor calçado, traz o melhor anel. Gente, tudo isso é muito simbólico na palavra de Deus. Porque quando a gente está falando de uma nova túnica, a gente está falando de uma nova vida, um anel. Eu estou te dando autoridade de novo sobre esse lugar. Você foi embora, mas você voltou e eu te dou autoridade, um anel de autoridade. E chinelo, que naquela época só quem andava descalço eram os escravos. O que esse pai estava falando? Olha, você chegou como escravo, mas aqui você é filho. Eu estou te dando novamente a sua herança. Aqui você é filho novamente, você não é mais escravo, estou te libertando aqui. Então aquele filho volta para casa e ele é feito novamente filho. Ele não é mais escravo. Gente, quantos perdidos por aí estão agora vivendo no lamaçal de pecado? E não sabem, não conheceram o amor do Pai realmente. Cara, é tão mais fácil às vezes a gente promover o que o Senhor abomina. Eu não sei vocês, de repente você não tem essa dificuldade, mas eu tenho dificuldade com um vilão que tem passado difícil em filme. Eu torço pelo vilão. E aí a gente tem que ficar se policiando, porque a gente tem muita facilidade em promover o que o Senhor abomina. A torcer, às vezes, por umas coisas que, na verdade, não agradam o coração de Deus. Mas o que o Senhor ama verdadeiramente? O que o Senhor promove verdadeiramente? Ou a gente só concorda com uma parte, ou a gente só vive, só trabalha, só pratica uma parte. O que o Senhor ama, o que o Senhor deseja, o que o Senhor se alegra, o que nós precisamos amar, desejar e se alegrar. O Senhor conta conosco para sermos essa carta ao mundo, sabe? Que o mundo olhe para nós e reflita o nosso irmão perdido. Mas sabe o que acontece? Talvez você não, só eu já tive esse problema. A gente se coloca às vezes numa posição do filho mais velho. Sabe o filho que ficou em casa? E aí quando vê o pai dando uma festa pro irmão, vira e fica, pai, mas eu tava aqui o tempo todo. Eu tô te obedecendo esse tempo todo. Como assim você faz festa pra esse aí? Esse aí, ó, bebeu. Esse aí fez arruaça na rua. Esse envergonhou o seu nome. Tava na mão do palhaço, tava na lama. E eu aqui, o Senhor não dá uma peleja pra ele, o Senhor não manda um profeta pra ele, mas vai eu fazer. O Senhor me faz de exemplo. Eu que tava aqui bonitinho, certinho, o Senhor nunca matou um cordeiro pra me dar pros meus amigos. Gente, olha que lindo que seu pai responde pra ele. Filho, mas é tudo seu já. Você é dono disso aqui comigo. Sabe, o conhecimento, sabe, os dons, sabe, os mistérios insondáveis de Deus, eles já são seus. Eles já estão à sua disposição. Agora, o seu irmão, ele estava morto e ele voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. Eu acho até interessante esse estava perdido e foi encontrado, porque nessa história especificamente, o pai não vai atrás do filho. Então, como que ele foi encontrado? Eu tenho pra mim que ele foi encontrado pela graça naquela lama. Sabe, quando ele lembrou, não, mas eu tenho um pai, eu tenho um lugar, isso aqui não é meu lugar não. Eu sei que existe uma mesa, eu sei que existe uma riqueza pra mim que não é isso. A graça encontrou aquele filho lá. E ele voltou. E aí, às vezes, a gente fica como esse irmão mais velho. Ah, não, pai, não aceito. Eu não aceito. Mas nós precisamos amar o que o Senhor ama. Tudo isso já está à nossa disposição. Nós já podemos viver a vida em abundância que o Senhor tem para nós. Mas há um mundo aí fora que não conhece a beleza de ter um pai gracioso.
sabe? Esse pai que nos amou, nos elegeu, tinha esse plano para nós, e aí nós, como homem, desobedecemos, atraímos todas as consequências do nosso pecado, da nossa prática ilícita. Então ele envia o seu filho para um plano de redenção, e esse filho traz para ele de volta todas as coisas e nos torna uma grande família. E então ele volta para os céus e nos dá de presente o Espírito Santo, que é uma segurança, é um penhor que Paulo fala, um penhor da nossa herança que pertencem àqueles que pertencem a Deus. Então, todos nós fazemos parte desse plano de salvação. E aí, muitas vezes a gente se pega como aquela 99, uma das 99 ovelhas que ficou para trás. E a gente acha, às vezes, um exagero. O pai ter deixado 99 para ir atrás de uma só. Até que um dia só uma só fui eu. E ele voltou, cara. Ele voltou, ele me resgatou. Pra tua glória. Então, como grande família, nós precisamos amar aquele que está perdido. Vamos amar, vamos cuidar, vamos trabalhar e sermos realmente filhos cooperadores do reino de Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês, que o Senhor tem queimado no meu coração. Eu espero que você tenha sido abençoado. Comenta aqui o que o Senhor também falou com você sobre essa passagem. Paz.